E o que nós podemos concluir, considerando que nós estamos falando aqui do custeio padrão, que é usado principalmente nesse viés de planejamento, de projetar cenários futuros. Nós imaginamos que chegando nesse aspecto, né, nesse módulo 6 aqui, nós já percebemos que é indispensável, né, a empresa ela ter uma organização, ter os processos e que justamente faz para que ela tenha esse controle interno. O custeio padrão ele só faz sentido se essa empresa realmente já registrar todas as informações que acontecem no dia a dia. Por isso que a gente fala de organização. O que seria essa organização? Ter essa base de dados, né, já com o plano de contas, entendendo o que é custo, o que é despesa, se é fixo, se é variável, a base de dados consolidadas, né? E não o bando de dados, conforme a gente até brincou em alguns módulos passados, então, que é o banco de dados, maneira ordenada, maneira organizada, e que realmente dê subsídios, né, para ter esses controles internos. Sem isso é praticamente impossível, né, ou utópico, nós utilizarmos esse custeio padrão. Então, se eu não tenho essa preciosidade, né, essa precisão na prática, o custeio padrão ele vai ser simplesmente aquele instrumento que nós, inclusive, enumeramos no início desse módulo, em que eu faço uma projeção de gasto de combustível numa viagem e depois acabo nem comparando o realizado, né? Ou seja, ele só serve para o papel, ou seja, eu projeto um cenário e acabo não monitorando. Então, não vai, muitas das vezes, ser um aspecto de decisão, que você vai ter uma precisão relacionada às suas projeções. Então, olha a frase que eu sempre gosto de mencionar. Não é medido, não é gerenciado. Então, para você usar esse custeio padrão, seja você um analista, seja você um consultor ou mesmo um empreendedor que quer implementar isso na sua empresa, tenha consciência e é uma ferramenta bastante robusta. Se você for usar ela, você tem que usar essa ferramenta depois desse processo estar implementado. Vamos usar aqui uma analogia, né? Quando a gente está andando no carro, e geralmente para andar no carro a gente costuma-se, né, colocar ali a primeira marcha, seja um carro automático, né, a gente vai fazer isso de maneira, conforme o próprio nome diz, automatizada. Então, quando eu saio com o carro, eu coloco a primeira, a segunda, porque a primeira marcha ela tem força, mas não tem velocidade. Então, o custeio padrão é como se fosse a quinta marcha, né? Só numa analogia aí do carro. Se você tiver com o carro parado e colocar essa quinta marcha, não vai sair, faça um teste. Se você tiver um carro muito potente, acelerar muito, pode ser que ele saia aos trancos e barranco, né? E principalmente vai na descida, né? Mas dentro da normalidade, né, estando numa reta ou numa subida, coloca a quinta e tenta sair do carro. Me conta essa experiência. Se quiser, inclusive, compartilhe nos comentários ou manda um vídeo, né, lá no nosso grupo exclusivo, vai ser interessante assistir isso. Então, pouco provável que ele vai sair de quinta. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as outras ferramentas que nós enumeramos anteriormente, né, ter essa organização dos processos, classificar entre custo, despesa, ter o plano de contas, né, entender o tipo de contabilidade, custeio por absorção, custeio variável, elas são as ferramentas iniciais e, ao mesmo tempo, principais, é o que dão força para o negócio, dão sustento. E se você não conhece isso, não faz isso na prática, não vai adiantar nada ter esse custeio padrão. Você vai ter a quinta marcha, mas não dá para sair de quinta marcha. Então, a quinta marcha é quando você já está seguindo viagem, na analogia do carro, tá? E na empresa que você já tem esses processos implementados. Você já conhece contabilidade, conhece a linguagem dos negócios, conhece os dois tipos de contabilidade para atender os fins gerenciais e os fins fiscais. Faz isso na prática, já tem um sistema que te dê esse subsídio, tem uma análise que acontece de maneira periódica. Aí sim você vai implementar essa ferramenta. Aí sim você vai colocar a quinta marcha e, na analogia do carro, atingir a velocidade máxima para quem gosta de adrenalina, né? Dentro dos respeitos aí de limite de velocidade, obviamente, né? Para não, né, sugerir que ninguém saia fazendo loucuras por aí. Mas na empresa é uma ferramenta que vai te ajudar bastante, né, a ganhar essa velocidade no sentido de gestão empresarial. Não tenho dúvidas disso. Então, lembre dessa analogia e, ao implementar, certifique-se de fatos, né, se a empresa está com essa primeira, segunda, as outras marchas, né, nessa analogia, se estão bem, se estão em andamento, né? De repente também, nessa analogia, você tem que fazer uma análise, né, da transmissão, outras ferramentas que estão acontecendo ali naquele processo, né? Ou seja, as pessoas estão envolvidas, os líderes, de repente você tem que dar uma chamada de atenção de maneira construtiva. Então, sempre é interessante também estar nesse aspecto humano, tá? E não só de ferramentas. Isso é essencial e faz, né, de fato, a gente conectar com as pessoas. Então, esse é o nosso fechamento do 6º módulo. Quero convidar você para participar, né, dos nossos exercícios. São exercícios aqui mais diretos, mas ao mesmo tempo muito bacana, muito práticos, principalmente os 2 últimos exercícios no formato ali de estudo de caso,
de empresas, né, que nós já atendemos e fizemos uma adaptação, obviamente, para colocar para vocês. Então, até lá, te vejo na resolução dos exercícios.